Considerada a maior indústria automobilística da América Latina no final dos anos 50 e início da década de 60, a subsidiária brasileira da Willys-Overland produziu vários carros icônicos no Brasil ao longo de sua existência, como por exemplo o esportivo Willys Interlagos fabricado sob licença Renault, os luxuosos Aero Willys e Itamaraty, o compacto Dauphine, até a lendária linha de utilitários composta pelo Jeep, Rural Willys e a Willys Picape Jeep, renomeada posteriormente para a F75. Apresentada em 1960, a picape ficou em linha durante pouco mais de 2 décadas, com a sua produção sendo encerrada apenas em 1982. E assim como a Rural e outros veículos que eram produzidos pela Willys, ela terminou a sua trajetória sendo fabricada pela Ford. Muito robusta, confiável e resistente, ela enfrentava qualquer tipo de terreno, e além de ser muito utilizada por pessoas que trabalhavam no campo, ela possuía uma versão militar que foi amplamente usada pelo exército brasileiro, e sem dúvidas ajudou muitos negócios a prosperarem naquela época. Mas você conhece a origem da Willys Picape Jeep nos Estados Unidos? Conhece todas as variações de carrocerias que foram vendidas aqui no Brasil? Sabia que ela já utilizou o motor diesel? Fique até o final desse vídeo para você conhecer isso e muito mais sobre a história da lendária Willys Picape Jeep. Para entendermos a história da picape Jeep, precisamos voltar em meados da década de 40, mais precisamente em agosto de 1945, quando após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Willys-Overland começou a oferecer ao público civil seu bem-sucedido utilitário Jeep, muito utilizado pelos aliados neste conflito. Ele se tornou um verdadeiro sucesso nos Estados Unidos, graças à sua robustez, versatilidade e confiabilidade. E ao mesmo tempo a Willys já estudava outras formas de oferecê-lo no mercado. Formas essas que consistiam em produzir novas carrocerias sobre a sua mecânica. O primeiro modelo baseado no Jeep, que inclusive daria origem à Willys Rural brasileira, era apresentado em propagandas da época como Victory Car, ou carro da vitória em inglês, e foi projetado por Brooks Stevens, que utilizou um conceito que ainda era raro nos Estados Unidos: peruas com carrocerias feitas inteiramente em chapas de aço, tendo em vista que a maioria das peruas americanas até então eram construídas a partir de carros comuns, que recebiam modificações em madeira para tornar a carroceria mais longa com o objetivo de ampliar o espaço para comportar passageiros, e também aumentar a capacidade de carga. No entanto, elas não eram fáceis de manter e tão pouco seguras. Já que a Willys não produzia carrocerias e as empresas fornecedoras estavam com alta demanda, fabricando carrocerias para outras montadoras dos Estados Unidos, fabricantes fora do ramo automobilístico poderiam estampar as chapas de aço do novo modelo, como por exemplo fábricas de eletrodomésticos, em razão da simplicidade do design das chapas de aço, que eram planas e tinham linhas retilíneas. Este novo conceito com chapas de aço eliminava as frequentes manutenções que as peruas com carrocerias de madeira necessitavam, como por exemplo envernizamento periódico, além do carro ficar mais seguro e robusto. Sendo assim, em julho de 1946, o novo modelo da marca norte-americana era apresentado com o nome de Jeep Station Wagon, com entre-eixos 61 cm mais longo que o do Jeep, e compartilhava com os mesmos paralamas dianteiros. Debaixo do capô, o utilitário vinha equipado com um motor de 4 cilindros de 2,2 litros, que rendia 63 cavalos de potência bruta e 14,5 kgfm de torque. Um fato interessante é que no começo os veículos vinham com as laterais pintadas nas cores marrom claro e bege, dando a impressão que a carroceria era feita de madeira. A nova Jeep Station Wagon fez sucesso instantaneamente, por trazer todos os atributos do Jeep e possuir um excelente espaço interno, além de ser barata para os padrões da época. No entanto, tinha somente tração 4x2. Somente 3 anos depois, em 1949, a montadora lançaria a versão 4x4. Não demorou muito para a Willys-Overland ampliar a linha, e já em 1947 chegava a versão furgão chamada de Delivery, com chapas de aço no lugar das janelas laterais traseiras, e a Jeep Truck, a versão picape da Station Wagon, que daria origem à Willys Picape Jeep brasileira. Ela utilizava o mesmo motor da Station Wagon, o 2,2 litros de 63 cavalos brutos, e a sua caçamba tinha capacidade de 500 kg. Ainda em 1947, chegava uma versão mais longa da picape, com uma capacidade de carga de 1 tonelada. Ela era disponibilizada como picape
chassi cabine ou somente chassi. Inicialmente vinha apenas na versão com tração nas 4 rodas. Somente em 1949 a versão 4x2 chegaria ao mercado. No Brasil, a Willys-Overland inaugurou a sua primeira fábrica no ano de 1954, em São Bernardo do Campo, São Paulo. No entanto, o Jeep já era vendido por aqui desde 1947, já que a concessionária Gastal importava os modelos em regime SKD e montava-os no Rio de Janeiro. E com a vinda da Willys em 54, ficou a cargo das mesmas montagens dos veículos. O sucesso que a Jeep Station Wagon fez nos Estados Unidos despertou a atenção da Willys do Brasil, chegando à conclusão que um utilitário baseado no Jeep, trazendo todos os seus atributos e ainda dispondo de um excelente espaço interno, seria perfeito para as péssimas condições das estradas brasileiras da época. Portanto, o novo modelo começou a ser importado e montado aqui pela Willys-Overland do Brasil em julho de 1956, sendo batizado de Rural Willys. Ela era equipada com motor 6 cilindros em linha de 2,6 litros, que rendia 90 cavalos de potência bruta, e foi disponibilizada de início apenas com tração 4x4, com o modelo 4x2 chegando alguns anos depois. A Rural repetiu no Brasil o sucesso do modelo americano, e era muito requisitada por pessoas que trabalhavam em áreas rurais, frotistas e até mesmo quem quisesse um carro com bom espaço interno para acomodar a família. Em 1960, a Rural atingia cerca de 98% de nacionalização, já que a fundição do bloco do motor passava a ser feita em Taubaté, São Paulo, e a Willys aplicou no seu veículo uma restilização, exclusiva do modelo brasileiro, projetada por Brooks Stevens, o mesmo que concebeu a Station Wagon americana. E foi com esse visual que a versão picape da Willys Rural foi apresentada no primeiro Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 1960, já como modelo 1961. Era a versão brasileira da Jeep Truck, e foi denominada por aqui como Willys Picape Jeep. A Willys Picape Jeep vinha inicialmente apenas com tração 4x4, com a versão 4x2 chegando pouco tempo depois. E se a Rural já era um carro rústico, a picape era ainda mais, já que era um veículo mais voltado ao trabalho e não havia opção de pintura saia e blusa, podendo vir com caçamba de madeira ou de aço. A sua dianteira era idêntica à da Rural, exibindo faróis circulares com luzes de seta redondas logo abaixo. A grade era bipartida, e o para-choque vinha pintado de preto e alojava no centro a placa de identificação. Na lateral do modelo com carroceria de aço, o desenho era simples e marcado por linhas retilíneas, exibindo quebra-ventos e retrovisores apenas do lado do motorista. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim vamos continuar produzindo mais vídeos como esse. Já a traseira da picape exibia as mesmas lanternas da Rural, além da inscrição Jeep na tampa da caçamba, e assim como na dianteira, o para-choque era pintado na cor preta. Além disso, a sua capacidade máxima de carga era de 800 kg. Internamente a cabine era bem simples, e acomodava até 3 pessoas no banco inteiriço com relativo conforto. A alavanca de câmbio ficava na coluna de direção, enquanto a da tração e reduzida eram alojadas sob o painel. O volante era de 2 raios, e havia somente um único marcador alojado no centro do painel, que continha apenas informações básicas como velocímetro, odômetro, marcador de combustível e medidor de temperatura. Havia folga na direção, sendo necessárias diversas voltas de um batente até o outro, sem contar que também era bem pesada. Ela não tinha ventilação forçada, existia somente uma tomada de ar basculante, e a captação do ar se dava entre o para-brisa e o capô. Na parte mecânica, a Willys Picape Jeep era equipada com o mesmo motor de 6 cilindros a gasolina da Rural, que inclusive foi o primeiro propulsor movido a esse combustível totalmente produzido no Brasil, o BF161 de 2,6 litros, que rendia 90 cavalos de potência bruta a 4.400 RPM e 18,6 kgfm de torque a 2.000 RPM. Inclusive, a sua transmissão era manual de 3 marchas, com a primeira não sincronizada, e o consumo médio era de 4 km por litro. Quanto às suas dimensões, ela tinha 4,86 metros de comprimento, 1,84 metros de altura, 1,88 de largura e 2,99 de entre-eixos, que por sua vez era cerca de 34 centímetros mais longo do que o da Rural. Já o seu peso era de 1.550 kg.
o eixo traseiro ficou 10 centímetros mais largo. Além disso, o sistema de freios também foi melhorado, e a suspensão foi retrabalhada. E por falar nisso, tanto na dianteira como na traseira a suspensão era por eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas, muito resistente para sua proposta, porém o rodar era prejudicado, não sendo muito macio. O modelo 4x2 concorria de início com a Chevrolet 3100 e a Ford F100, no entanto custava menos que ambas. E foi também a única picape com tração integral até o surgimento da versão picape do Toyota Bandeirante, no final de 1962. Além de modelos com caçamba de aço e de madeira, ela foi oferecida também nas versões cabine dupla com 3 portas, furgão, carro forte, carro funerário e ambulância. Se hoje em dia tanto a Rural quanto a Willys Picape Jeep já são difíceis de se ver, essas versões são ainda mais raras. E você, já viu alguma dessas versões? Deixe aqui nos comentários. Logo de início, a picape da Willys fez muito sucesso, principalmente pela sua valentia e versatilidade, sendo muito usada em áreas rurais e em estradas acidentadas, já que foi por algum tempo a única picape com tração integral disponível no mercado, e chegava em lugares que outros veículos jamais conseguiriam. Houve também uma versão militar criada em 1962, chamada oficialmente de caminhoneta militar 3/4 tom, que entrou no lugar das antigas picapes Dodge datadas do período da Segunda Guerra Mundial, e foi amplamente utilizada pelo Exército Brasileiro e Marinha do Brasil, chegando inclusive a ser exportada para Portugal. O modelo se diferenciava das picapes comuns pelos faróis com grade protetora, teto de lona, para-brisa rebatível, meias portas, assentos longitudinais de madeira montados na parte de trás, traseira com gancho de reboque, para-choque e chassi com reforços, rodas largas com pneus lameiros e guincho mecânico, entre outros. Um fato curioso é que essa versão recebeu o apelido de cachorro louco, e após a Ford adquirir o controle acionário da Willys, foi acrescentada a denominação Ford F85 no nome oficial. Em 1963, o modelo 4x2 recebeu a nova versão luxo, que trazia grade e para-choque dianteiro cromado. No seu interior ela também vinha com botões e detalhes do painel cromados. No ano seguinte, em 64, o sistema elétrico deixou de ser de 6 volts, sendo agora de 12 volts. E por um curto espaço de tempo ainda no início dos anos 60, o utilitário foi oferecido com motor de 4 cilindros Perkins 4203 movido a diesel, que equipou inclusive tratores da Ford, e rendia 70 cavalos de potência a 3.000 RPM e 22 kgfm de torque a 1.500 RPM. Ao longo dos anos em que foi produzida, a Willys Picape Jeep não recebeu alterações estéticas muito significativas, e o desenho se manteve praticamente inalterado até o fim de sua produção. No fim de 1964, já para a linha 65, a Willys introduzia mais atualizações para sua linha de utilitários. A picape 4x4 recebia transmissão de 3 marchas sincronizadas, e agora havia apenas uma alavanca para acionar a tração 4x4 e reduzida, além de uma luz no painel, que sinalizava se a tração integral estava ativada. Já a versão 4x2 ganhou nova suspensão dianteira independente com triângulos sobrepostos e molas helicoidais e câmbio de 4 marchas sincronizadas. Em 66, a revista Auto Sport acabava de criar o prêmio Carro do Ano, que premiava veículos nacionais que se destacaram em determinados pontos, como por exemplo resistência, durabilidade, inovação, versatilidade do projeto, adaptação do modelo às condições do país e atualizações recebidas ao longo do tempo, entre outros pontos. E o primeiro veículo a receber o prêmio Carro do Ano foi justamente a picape Jeep, em 1966, e um dos quesitos que foram mais elogiados foi a versatilidade, já que esse carro era usado para diversos fins, seja como ambulância, carro forte, carro funerário, veículo militar, transporte de pessoas e outras finalidades. Sem contar que em 66 a picape da Willys passou a liderar as vendas do seu segmento. Para a linha 67, mais atualizações. O utilitário recebeu suspensão dianteira independente, e no seu interior trazia agora novo painel com a instrumentação localizada atrás do volante. Uma nova caixa de direção também foi introduzida. Em outubro de 1967, a Ford adquiria a Willys Overland do Brasil, já que esta estava passando por dificuldades financeiras em razão da má administração e também pelos gastos exagerados com o setor esportivo da empresa.
Sendo assim, a Ford herdou os produtos, fábricas, unidades industriais, rede de revendas, um moderno centro de desenvolvimento e pesquisa e um projeto de um carro médio em que a Willys e a Renault estavam trabalhando juntas, denominado como M, já em fase final de desenvolvimento, que seria lançado posteriormente como Ford Corcel. Já os antigos veículos do Willys continuaram sendo produzidos sob denominação Ford Willys até o ano de 1970, quando o nome da antiga empresa foi retirado definitivamente. Em 68, a Ford disponibilizou para a picape o propulsor de 3,0 litros, alimentado por um carburador de corpo duplo, o mesmo que equipava o Willys Itamaraty, que rendia 132 cavalos de potência bruta a 4.400 RPM e 22,3 kgfm de torque a 2.000 RPM. No entanto, vinha apenas como opcional, assim como o diferencial autoblocante que chegaria no ano seguinte. No ano de 71, o modelo passou a se chamar Ford F75, e 5 anos depois, em razão da crise do petróleo e consequentemente aumento do preço do combustível, toda a linha de utilitários passava a contar com um motor Ford mais moderno e atualizado, de 4 cilindros OHC de 2,3 litros, que desenvolvia 91 cavalos de potência, substituindo assim o antigo motor nada econômico Willys de 3,0 litros. O novo propulsor já equipava o Maverick e consumia menos gasolina. Ainda seria lançada em 1981 uma versão movida a álcool do propulsor. Com concorrentes mais atualizados e eficientes chegando ao mercado brasileiro, a montadora americana não teve interesse em prosseguir com a produção da picape, já que o seu projeto era muito antigo e defasado. Portanto, 1983 seria o último ano de produção da Ford F75 no Brasil. Mais de 2 décadas depois de começar a ser vendida em território nacional, a picape deixava de ser produzida, após mais de 165 mil unidades vendidas por aqui. O Jeep também saiu de linha nesse mesmo ano, e a Rural já havia deixado de ser produzida anos antes, em 1977. Conhecida principalmente por sua versatilidade, confiabilidade e robustez, a F75 foi uma picape valente, e é lembrada até hoje com carinho pelos seus ex-proprietários e pessoas que já tiveram a oportunidade de guiá-la. E você, já teve uma F75? Conte aqui nos comentários como foi a sua experiência com ela. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que já teve ou gosta da F75. Com certeza ela vai gostar muito desse vídeo. Agora, se você quiser conhecer a origem e história completa do Dodge 1800, confere esse vídeo que está aí na sua tela. Lá você vai descobrir por que ele ficou com má fama no Brasil e várias outras curiosidades sobre esse carro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.